Queridos, é notório que nós estamos vivendo dias especiais aqui. Vocês estão em crise aí com o microfone, eu estou em crise com o microfone, tem um retorno, tem uma assombração gospel me perseguindo aqui. Me ajuda, que eu tenho sequela, eu fico prestando atenção no retorno do microfone, é horrível, coisas da idade. Mas, enfim, é notório que a gente tem vivido dias especiais na presença do Senhor aqui na Oceânica. Desde o retiro do Go, do Up, isso ficou ainda mais perceptível, essa visitação especial do Espírito Santo sobre a vida da gente, de vocês. E esse mover enche o coração da gente de alegria, esse mover renova a alegria da salvação. A gente vê como é bom fazer parte desse reino e ter experiências que fortalecem a nossa fé em Jesus, fortalecem o nosso relacionamento, renovam o nosso encanto por Ele. Mas a história dos avivamentos nos mostra, e a palavra de Deus também mostra para a gente, que esse ardor, essa intensidade, essas experiências podem sofrer um revés. Esse momento especial que a gente está vivendo com o Senhor pode arrefecer. E essa bipolaridade na fé, sabe? Experiências ardentes, momentos de esfriamento. Experiências ardentes, momentos de esfriamento. Isso é terrível. Isso é muito ruim. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Uma hora quente, outra hora frio. Uma hora animado, outra hora desanimado. Não tem que ser assim, não deve ser assim. Ter uma vida espiritual bipolar é uma tragédia. Afinal, o que causa isso? O que tem poder de causar esse problema em muitos movimentos cristãos, em muitos movimentos de avivamento? Porque tem registros na história, tanto na palavra de Deus, como na história da igreja cristã, de uma forma geral, igrejas que tiveram um mover tremendo e que de repente arrefeceram, algumas desapareceram. O que na nossa vida consegue afetar tanto o nosso relacionamento com o Senhor? E uma outra pergunta: existe algo de prático, algo viável, algo possível, algo humano que a gente consiga fazer para que essa experiência maneira não passe? Pelo contrário, para que a gente continue numa crescente, tendo experiências ainda maiores, ainda mais íntimas. E aí, pensando nesse assunto, eu me lembrei de uma igreja no Novo Testamento, que estava vivendo um momento top com Jesus. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para essa igreja, tecendo elogios, fazendo vários comentários, dando força para essa igreja, mas ele deixa também uma advertência. Ele não queria que seus irmãos na fé, nessa igreja, perdessem aquela chama. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele sabia, cara, essa parada está muito maneira, mas se eles não se policiarem, se eles não se protegerem, eles podem perder essa parada. Paulo escreveu uma carta de instrução sincera e ilustra de forma maravilhosa a disciplina da lei. Paulo deixa claro para eles que quando a gente se descuida, Deus não se descuida, e ele mostra também o cuidado do Evangelho com a vida da gente. Por isso eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler até o versículo 8. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, está lá no finalzinho do Novo Testamento, uma carta fininha. Nesse sentido, os smartphones levam vantagem, né? Só digitar, ela aparece a carta, né? O som continua esquisito aqui, tá? Eu parei de reclamar, mas por dentro eu estou desesperado. Ih, já tem copo até aberto aqui. Deve ser a água já orada aqui. Então, nesse capítulo 4, Paulo exorta aquela igreja para se precaver contra um tipo de pecado sinistro. Um pecado que poderia fazer um estrago muito grande na experiência top que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo um momento de crescimento espiritual, de intimidade com Jesus, muito legal. E aí Paulo escreve, elogia e faz uma advertência. Acompanha comigo. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, ou seja, Paulo está iniciando um novo assunto. Ele vinha falando sobre várias coisas, aí ele falou, quanto ao mais, irmãos,
Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Olha, vocês já sabem o que vocês precisam fazer para agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, vocês estão mandando ver, está tudo certinho, está maneiro. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pô, essa igreja está linda, vocês estão tendo experiências lindas com Jesus, cresçam cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aí ele vem a advertência: abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém. Até aqui. Bom, fica claro para mim que o desejo de Paulo é que aquela igreja que já produzia frutos, que já dava testemunho de uma experiência linda com Jesus, continuasse produzindo mais frutos, continuasse crescendo na fé. E aí a gente vai analisar cada versículo aqui. Então, no primeiro versículo, quanto mais, irmãos, já instruímos acerca do que é viver de forma a agradar a Deus, fica claro assim, a gente tem que saber que todo mundo vive para agradar alguém. Deus nos criou adoradores. Todo ser humano adora alguma coisa, adora alguém, e na maioria das vezes nós adoramos o nosso próprio umbigo, a gente adora nós mesmos. Muitas pessoas vivem para agradar a si mesmo, o mundo tem que girar ao meu redor. Só que como cristãos, não dá para a gente viver nessa ideologia egoísta de agradar a nós mesmos. A gente sabe que a gente foi criado para quem? Para agradar a Deus, para a gente ter prazer na presença dEle, no relacionamento com Ele. A principal motivação da vida da gente, daquele que teve um encontro real com Cristo, deve ser agradar a Deus. Jesus disse isso em João capítulo 8, versículo 29. Eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. Essa tem que ser no norte, o GPS da vida da gente. Eu tenho que fazer sempre o que agrada ao meu Pai. Nem sempre me agrada, mas eu tenho que fazer aquilo que agrada ao meu Pai. Essa é a razão da minha vida, é por isso que a gente está aqui respirando. E aí Paulo afirma para aquela igreja querida, que vocês estão na direção, tudo que a gente ensinou para vocês, vocês aprenderam, vocês estão tendo experiências marcantes com o Senhor. Paulo elogia, dá força, vocês estão no caminho certo. No versículo 2, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, isso tudo que eu ensinei para vocês, não foi uma invenção da minha cabeça. Vocês sabem, vocês têm entendimento que isso é revelação especial de Deus para a vida da gente, para a vida de vocês. Isso é mandamento do Senhor Jesus, é com a autoridade do Senhor Jesus. Não é um espasmo, um surto do apóstolo Paulo. Não, ele está falando, tudo que a gente ensinou para vocês é pela autoridade do Senhor Jesus. E aí no versículo 3, Paulo dá a advertência para uma igreja que não estava fazendo nada de errado. Estava tudo correndo bem. A ideia é, prestem atenção nisso para que tudo continue correndo bem. Aí ele fala, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí a gente sabe o que é ser santificado? Santificado é você ter uma vida separada para o Senhor. É você ter uma vida para viver em função de cumprir a vontade do Pai, de ter experiências com o Pai, de ter intimidade com Jesus, de ter uma vida de comunhão e de serviço no reino, de ser altruísta, de amar o próximo de um amor sacrificial. Isso é santificação. Isso que vocês têm vivido esses dias aqui, de investimento na presença do Senhor, de buscar demanda esforço. Não é um negócio que acontece se você ficar sentado no sofá da sua casa, não. Você tem que se mexer. E aí ele fala, a vontade de Deus é essa mesmo, que vocês sejam santificados, que vocês sejam separados para viver para Ele, que vocês sejam separados para Ele. E aí ele fala, olha só, abstenham-se da imoralidade sexual. Abram mão da imoralidade sexual, removam isso da vida de vocês.
Não dá para ser santo e ao mesmo tempo ser promíscuo. Não dá. Essa esquizofrenia não rola no reino. Paulo inicia o versículo 3 afirmando que para você glorificar a Deus, você vai ter que se abster de coisas que desagradam radicalmente a Deus e que corrompem esse relacionamento saudável que a gente tem com Ele. Por causa disso, aí Paulo fala, olha só, cuidado. A impureza sexual pode destruir tudo isso de bom que está acontecendo na igreja de vocês. Abstenham-se dessa parada. Paulo está mostrando que o inimigo do amor que a gente tem por Jesus não é o ódio. Dificilmente alguém aqui vai ficar com ódio de Jesus. Você pode ficar com ódio do Marcão, mas com ódio de Jesus eu tenho certeza que ninguém aqui vai ficar. Então o inimigo do amor que a gente sente por Jesus não é o ódio, não é algum outro tipo de pecado, que não seja a impureza sexual, o pecado da impureza. Mas afinal, o que é essa tal de impureza sexual? O nome já é meio que complicado. O que é impureza sexual no contexto aqui paulino, no contexto do Novo Testamento? Toda e qualquer atividade sexual fora do ambiente matrimonial. Qualquer tipo de experiência na área da sexualidade que não esteja associado ao meu cônjuge. E aí pensa em qualquer coisa que lembre sexo, que você está experimentando, consumindo, fazendo com alguém, ou com você mesmo, que não está na presença do seu cônjuge, é impureza sexual. Mas por que será que Deus tem essa nóia com sexualidade? Deus não tem nóia nenhuma com sexualidade. Ele que criou o sexo, e glória a Deus por isso. Que benção com essa parada, meus irmãos. Oh, aleluias! Deus não tem nenhuma nóia com a sexualidade. Foi Ele quem criou o sexo. A sexualidade criada por Deus é bênção. A gente é que tem problema com isso, meus irmãos. A queda fez um estrago na gente. E a Bíblia é clara em expor, como o texto que a gente acabou de ler, que algumas práticas, alguns pecados, têm um poder maior do que o outro, para causar rupturas radicais no nosso relacionamento com o Senhor. Qualquer pecado causa ruído no nosso relacionamento com Deus, qualquer pecado. Só que Paulo está falando aqui, a impureza sexual destrói a santificação. A impureza sexual joga a gente para um mar de esfriamento total na nossa relação com Deus. Por quê? Por que a impureza sexual é um tipo de pecado que mais se opõe à nossa intimidade com Deus? Porque o cristão, quando comete um pecado sexual, ele está pecando contra o próprio corpo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aí quem peca contra esse templo está privando Deus da glória que Ele merece receber. Imagina, Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar no nosso corpo físico. E aí quando eu defraudo esse corpo, quando eu defraudo esse templo, quando eu peco contra esse templo do Espírito Santo, eu estou privando Deus da glória que lhe é devida. Eu estou submetendo o Espírito Santo que habita no meu corpo a participar de coisas absolutamente incompatíveis com a santidade dele. Isso explica o cuidado constante do apóstolo Paulo com as suas igrejas filhas, com os seus irmãos, nessa preocupação constante. Ele fala sobre isso para os tessalônicos, ele fala sobre isso para a igreja de Corinto, ele está sempre preocupado, fujam dessa parada, abstenham dessa parada, isso é a maior furada. Isso é uma desgraça. Isso pode destruir esse amor que vocês estão tendo com Jesus. O maior inimigo do amor que a gente sente por Jesus é a prática da gente consumir pornografia, da gente ter relação sexual com uma pessoa que não é o nosso cônjuge. Ou seja, usar o Espírito Santo para práticas que não glorificam Jesus. E para aqueles que questionam essa advertência apostólica, que tem uma galera que questiona isso. Tem uma galera aí orbitando nas igrejas que questionam essas... isso é uma sugestão paulina. Isso não tem nada a ver. Para essa galera que insiste no não tem nada a ver,
Para essa galera que fala assim, pô, vocês estão pensando com essa cabecinha da Oceânica, né? Isso é opressão da Oceânica. Aqueles pastores medievais. Jesus é o Deus da graça. Jesus não tem essa parada, não. E aí, na boa, o que eu tenho vontade de perguntar para essas pessoas, e que eles me respondessem assim, com sinceridade, é que o cara consegue se masturbar, e depois que ele chega naquele êxtase, sair daquele momento cheio do Espírito Santo. Queria que ele me respondesse isso. Acabou de sair lá do êxtase dele, ainda está ofegante, e ia perguntar, cara, você está cheio do Espírito Santo? E queria que alguém me respondesse assim, depois de usar o corpo da namorada, ou de usar o corpo do namorado, igualmente, depois de sair desse momento, fala assim, cara, você está cheio da alegria, da presença do Espírito Santo? Esse momento, além de prazer sexual, te proporcionou uma experiência transcendental com o Espírito Santo? Você consegue contar essa experiência para sua mãe, chegar em casa agora, mãe, olha, eu fiz isso. Você consegue contar isso para o seu líder de célula? Eu fui nas alturas. Quem que você viu lá? Jesus ou Satanás? Logo depois de acessar um material pornográfico, de se alimentar de pornografia, do seu computador, do seu smartphone, você consegue orar agradecendo a Jesus pelo tempo que você ficou consumindo aquilo ali? Eu gostaria que as pessoas que vivem nessa prática me respondessem isso. Que tem uma galera que diz que não tem nada a ver. Na boa. Se Paulo, cheio do Espírito Santo, afirma essas paradas, ele está falando que isso estraga radicalmente a nossa relação com Jesus. Como é que eu vou dizer que Paulo está maluco? Como é que eu vou dizer que Paulo está equivocado? Por que tem crente que insiste nisso? Paulo fala, os pagãos que ainda não conhecem Deus, eles vivem em função dos desejos desvairados deles. Nós temos desejo, a gente não é do outro planeta, a gente também tem desejo. Deus fez a gente com desejo, mas a gente não é escravo dos nossos desejos. Na área da sexualidade humana, a Bíblia só deixa duas opções para os cristãos. O casamento heterossexual monogâmico ou uma vida celibatária. Enquanto eu não consigo me casar com uma pessoa do sexo oposto, uma única pessoa do sexo oposto, eu tenho que levar uma vida celibatária por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Vocês querem me seguir? Querem andar comigo? Vocês se amarraram no projeto de vida meu, de Jesus? O que ele fala? Neguem-se a si mesmo, carreguem a sua cruz, e vem comigo, me segue. Agora você vai ter que dizer não para uma porção de desejo maluco que tem aí. Qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa diferente de um casamento heterossexual, monogâmico, ou de uma vida celibatária, é impureza sexual. Fechou? Está claro? Fácil, né, da gente entender. Qualquer coisa diferente disso, no que diz respeito à sexualidade dos cristãos, nunca foi e nunca será da vontade de Deus. Nunca. Pode ser da vontade de uma série de pastores por aí, mas de Deus não é da vontade de Deus, não. A impureza sexual afeta radicalmente o nosso relacionamento com Deus e com a nossa comunidade da fé. Eu sei que tem gente sincera que luta para se abster dessas coisas, que ele sabe que isso entristece o espírito. Mas tem uma galera aí que não quer que a Bíblia seja a única regra de fé e de prática dele. Tem uma galera que, não é assim, eu penso de outra forma. Se esse tipo de pregação não é confortável para você, questione a sua conversão. Pergunta, faz um autoexame, será que de fato eu sou crente? Toda vez que o Marcão prega sobre isso, eu fico... Será que eu sou crente mesmo? Se eu sou crente, como que eu não vou me submeter à palavra? Como que eu vou ficar escolhendo no Evangelho o que eu acho legal? Esse pedaço aqui eu acho legal. E esse pedaço aqui, isso aqui é uma sugestão. Eu faço se eu quiser.
Guarde isso, a gente só vai ser santificado, a gente só vai continuar nessa vibe boa com Jesus, se a gente for obediente a Jesus. Não tem mágica, não tem mágica. A gente está experimentando esse momento maravilhoso na presença de Deus, porque a gente está fazendo o que a Bíblia orienta, buscando com esforço, se envolvendo com o reino, investindo em oração, investindo na comunhão, no serviço, no reino. Meu irmão, Deus passeia amarradão no nosso meio, aleluia, aleluia. Você pode até dizer que ainda não compreende muita coisa na palavra. Eu estou junto, também tem uma porção de coisa que eu não compreendo, que é difícil mesmo. Né? Se fosse fácil, tinha até alguma coisa errada. Seres afetados pelo pecado, emburrecidos pelo pecado, entender tudo de primeira, meu irmão, aí tem alguma coisa errada. Mas dizer que não concorda, dizer que está errado, dizer que Paulo está equivocado, dizer que isso aqui é uma sugestão, dizer que... meu irmão... baseado nos seus achismos. Porque um pastor da igreja tal, meu irmão, vai lá, que Satanás te carregue. Né? Não vai na bênção não, vai no inferno. Né? Que está fazendo o que aqui, perturbando os outros? O texto sagrado continua, estou só no início da parada. Versículo 6. Nesse assunto da impureza sexual, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Paulo está falando, isso tem desdobramentos no meio da comunidade da fé. Não se aproveita da sexualidade do seu irmão. Não fica. Não tira um sarrinho, não. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Não é novidade para vocês isso que Paulo falando para a igreja aqui, não é novidade isso que eu estou falando para vocês. Eu estou reforçando um aviso para vocês, que vocês estão vivendo uma vibe muito maneira, eu não quero que isso acabe. Mas, preste atenção nisso. Não se distraiam, não se descuidem. Fiquem espertos, fiquem ligados. O apóstolo Paulo, como um pai zeloso, isso aqui é zelo. Isso aqui não é moralismo, isso aqui não é uma tropa de elite vigiando a vida moral das pessoas, não, é zelo. Cuidado com o relacionamento de vocês com Jesus. Não se descuidem nesse relacionamento, porque Deus Ele não vai descuidar de vocês. Deus não vai ficar apático diante dos nossos descuidos. É verdade que o cristão não se encontra mais debaixo de condenação. A gente não se encontra. Se você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, você não está mais debaixo de condenação. Só que a eleição não é desculpa para a gente pecar. A eleição não isenta a gente da gente colher o que a gente está plantando. O privilégio da eleição também envolve responsabilidade na obediência. Quando Davi adulterou com a esposa de Urias e tentou encobrir o pecado dele, Deus fez de conta que não estava acontecendo nada. Deus manifestou castigo sobre a vida de Davi, e como Davi era responsável pelo povo de Israel, isso teve consequências para toda uma nação. O pecado de um respingou numa nação inteira. O pecado de um respinga na comunidade inteira. Como a bênção que Deus concede para um, alegra a comunidade inteira. Aí Paulo estava avisando isso, o inimigo do amor não é o ódio, é a impureza. O Senhor vai castigar todas essas práticas, porque Ele não vai deixar isso passar impune. Por quê? Se Ele deixa passar, a gente acha que não tem problema. Deus não fez nada, está maneiro, está de boa, vou continuar na parada. Ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. Por quê? Deus chamou a gente para viver em santidade, cara. Não chamou para a gente para viver nessa podridão, nessa promiscuidade. Não chamou. É para a gente viver uma vida separada para Ele. Então não tenta viver mais ou menos santo, mais ou menos crente, mais ou menos juntinho de Deus. Não dá. O Espírito Santo não vai fazer de conta que está mais ou menos habitando no nosso coração. Aplicações, o que a gente pode trazer de prático para a vida da gente? O texto mostra isso para a gente logo no versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, independente se você está solteiro, casado ou enrolado, santifiquem-se. Santifiquem-se.
Continuem nessa busca incansável pelo Senhor, não desanimem, animem um ao outro. Percebeu que alguém deu uma arrefecida? Anima, lembra das bênçãos do Senhor, lembra dos feitos do Senhor. Não deixa ninguém arrefecer. Tome algum irmão como responsabilidade tua para você manter o camarada na vibe, aceso. Não desanimem, não deixe essa chama apagar. Continuem investindo em oração, no estudo da palavra, no serviço, na comunhão. Santifiquem-se. Aplicação prática. Segunda aplicação, também está no versículo 3, é a mais clara aqui: abstenham-se de toda imoralidade sexual. Tá, Marcão, beleza, mas o que eu vou fazer na prática para me abster de toda imoralidade sexual? O que eu faço para vencer essa parada aí, quando ela tentar me envolver? Você já está buscando santificação. O Espírito Santo habita em você. Quem concede força, poder para você vencer essas paradas é o Espírito Santo. Fala com ele: Senhor, olha só, eu não aceito mais viver na prática dessas paradas. Senhor, eu continuo tendo desejo, Senhor, eu não tive amnésia. Eu continuo tendo uma vontade esquisita aí, Senhor. Me enche da Tua presença, Senhor. Senhor, cessa isso, controla isso na minha mente. Os bichos são controlados pelos hormônios, pelas informações bioquímicas. Nós não somos bichos, irmãos. Amém? Eu sou imagem e semelhança de um Deus vivo. Se você é a evolução do macaco, I'm sorry, eu não posso fazer nada com isso. Eu sou imagem e semelhança de um Deus vivo. Eu não sou bicho. Eu tenho impulsos bioquímicos, mas eles não são senhores na minha vida. Jesus é o Senhor na minha vida. Amém? Tem que ser na vida de você também. Então essa coisa de, eu não consigo me controlar. Bate com a cabeça na parede, cria um traumatismo craniano para você ficar em coma e ficar lá sossegado, pelo menos. Eu não consigo me controlar. Quem fala isso é porque lá no fundo, lá no porão da alma, acha que não tem problema fazer essas paradas. Aí você cria essa desculpa. Eu não consigo me controlar, foi mais forte do que eu. Vai para o inferno. Fuja da imoralidade sexual. Como, Marcão? Então já dei a dica, né? Santificação, oração. Ora, fica cheio do Espírito Santo. Participa de bastante reunião de oração. Eu duvido que você saia da reunião de oração e vá, eu tenho que agora me masturbar. Sair da reunião de oração, tem que agora me masturbar. Se isso acontecer com você, você não tem só um problema espiritual, não. Você tem um problema psiquiátrico. Eu nunca vi ninguém sair da reunião de oração, estou doido para pecar. Vai ser agora. Então, invista em reunião de oração. Está difícil, Marcão, está difícil. Reunião de oração. Pede uma reunião de... Felipe, mas eu quero chegar às 6 horas, começar a orar às 6 horas. Se eu fico sem orar, meu irmão, o pensamento fica... Vem orar, meu irmão. Deus vai te conceder ajuda, em nome de Jesus. Você é templo do Espírito Santo, isso não é brincadeira, a gente não está brincando, o Senhor não está brincando com a gente. Ele vai te conceder poder, autoridade no nome de Jesus, para você dizer não para as tentações, e ter vitória nas tentações, e dar testemunho para os seus irmãos que você venceu a tentação. A gente tem responsabilidade nisso. Versículo 4, olha o que Paulo fala. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Então Paulo está assumindo e está dizendo que nós temos desejos. Nós temos desejos. Quando a gente olha a bênção da nossa vida, a gente fala, glória a Deus. Não, a gente tem desejo. E que bom que tenha. Tem uns que não têm desejo. Aí está ruim. Mas Paulo fala, não pode ser desejo desenfreado. Não pode ser um negócio doido. Não pode. Aprenda a controlar o seu corpo. A gente não é bicho. Em Jesus, nós não somos mais vítimas nem do nosso passado, nem dos nossos impulsos bioquímicos. Porque antigamente eu fazia isso direto. Dane-se, acabou, você morreu, agora é nova criatura, Jesus vive em você. Esquece esse negócio que você fazia ontem, acabou. Amém? Acabou, sou nova criatura. Nem lembro mais o que eu fazia ontem, acabou. Essa amnésia é uma benção. Não pode esquecer aquele cálculo matemático na hora da prova, isso é uma desgraça, né? Mas pecado você tem que esquecer. Em Jesus, a vida, os nossos desejos precisam ser diferentes, são diferentes.
que Jó falou? Eu fiz um trato com os meus olhos, não vou olhar para as minhas irmãs com desejo impuro. Fiz um trato, eu sou racional, eu sou um ser, é mais semelhança de um Deus inteligente. Fiz um trato com o meu corpo, eu não vou mais olhar de forma esquisita para as minhas irmãs, acabou, não precisa ninguém ficar falando nada comigo. Nossos desejos não podem determinar nossas ações e reações, não pode. O cristão não pode falar, isso foi mais forte do que eu vou orar para que Deus te leve. Senhor, ele não está conseguindo viver a santidade dele, Senhor, dá descanso para essa alma apenada e leva ele agora para o Senhor de Abraão, amém. Eu vou orar para Deus te desencarnar. Os pagãos que não conhecem o Senhor, que ainda não são um templo do Espírito Santo, eles podem falar isso. Eles vivem debaixo de uma opressão, eles vivem debaixo da regência do sentimentalismo. Eu sinto vontade de fazer isso, sinto vontade de fazer aquilo, e faz. Então, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Mas, pastor, isso é muito difícil para mim, pastor. Mateus 19, 26, disse Jesus, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pode falar aleluia aí, amém. Vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo está com vocês, aleluia, aleluia. Então, meu irmão, coisa prática que você pode fazer, saia de todos os grupos de WhatsApp que a galera compartilha imagem pornográfica. Sabe aquele grupinho lá do futebol, tem um bando de débil mental lá, que fica compartilhando uma porção de besteira lá? Sai daquele grupo. Diz, olha só, se vocês continuarem compartilhando essas besteiras aqui, eu vou sair do grupo. Que é isso? Pronto, sai do grupo. Fulano saiu do grupo. Acabou. Sai dos grupos. Se você tem um amigo que fica mandando essas coisas para você, bloqueia o cara. Dá um aviso, olha só, aviso de segurança. Eu gosto de você, você é um cara legal, você é meu amigo, mas se continuar fazendo essa besteira, usando o telefone para mandar essas paradas para mim, cara, eu vou te bloquear. Que é isso? Bloqueia. O cara questionou, bloqueia. Ora por ele, Senhor. Leva ele para outra igreja, Senhor, para outra igreja. Só manda ele vir para quando ele já estiver mais ou menos bonzinho já. Avisa para as pessoas, se você ficar fazendo essas paradas, cara, eu vou... Mas por quê? Porque agora eu sou crente, eu sou fanático, eu gosto de Jesus, quero ser santo. Parou com essa parada comigo, parou. Deixa o cara ficar com medo. Deixa o cara ficar com medo, não tem problema nenhum. Avisa as pessoas mesmo. Se você não consegue dominar o seu smartphone, meu irmão, cancela, troca o chip, compra aquele Nokia, aquele que você joga nos outros que não quebra. Compra aquilo que só faz ligação. Beleza, é esse que eu quero, moço. Você compra aquele celular, acabou. Você não vai ter mais acesso à internet, a internet não vai estar ali na tua mão. É melhor um celular que só faça ligações do que um aparelho que faça você pecar contra Jesus. Não é verdade? Se o seu smartphone é um motivo de te tombar, de você tropeçar na fé, cara, não precisa jogar ele fora, né? Que tem uns aí que, meu Deus, né? Então de não sei o que, X, aquilo é o preço de um avião, mas tudo bem, não joga fora, não quebra não, senão você vai arrumar um problema com a sua família. Tira o chip, deixa ele lá guardado, quando você tiver força na fé, você volta a usar ele. Mas, pastor, o smartphone me dá muito problema. Eu sei, dá problema para uma de gente. Compra aquele celular de teclas gigantes, aquele celular que você deu para sua avó de presente. Vó, vamos trocar? Ela, vamos trocar, vó, tô bonzinho agora, vai, fica com esse negócio aqui X, e a senhora me dá esse Nokia azulzão, grandão, bonitão. Acabou. Você tá o quê? Driblando o seu problema, você está controlando o seu corpo. E outra dica prática, abandone as más companhias. Fala isso para a sua alma, abandone as más companhias. 1 Coríntios 15, 33, o próprio apóstolo Paulo, apóstolo, pastor, irmão zeloso, diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você está buscando uma vida santa, você está buscando ter uma prática legal, equilibrada com o Senhor, aí só anda com uma galera que ainda não ama Jesus, que não compartilha dos mesmos valores, que não tem os mesmos interesses, que não tem os mesmos cuidados com a vida um do outro. Meu irmão, vai dar ruim, meu irmão. Abstenha-se de andar com gente que te puxa para baixo, com gente que ainda não ama Jesus.
as conversas são outras, os valores são outros, as brincadeiras são outras. As piadas, as intenções só vão contribuir para te distanciar de Jesus. Fique esperto, cara. Você tem que ser amigo de todo mundo que não afronte a sua relação com Jesus. Você tem que ser amigo, você tem que se dar bem, conversar com todo mundo, desde que isso não esteja ameaçando o seu relacionamento com Jesus. A partir do momento que o Espírito Santo te incomodar, você vai, distância profilática. Distância profilática. Você continua amando a pessoa, orando pela pessoa, cuidando espiritualmente da pessoa, mas você não precisa passar o final de semana em Angra com aquela pessoa. Eu te busco de helicóptero. Está amarrado, Satanás. Quando você começa a fugir das paradas aparecem assim, não, eu pago tudo para você. Está amarrado, desconjuro, arreda a coisa ruim. Mas, cara, se você sabe que aquilo é roubado, que o Espírito Santo falou para você, se você for para lá, você já sabe o que você vai fazer, né? Você já sabe onde é que você vai acordar na segunda-feira de manhã, né? Aí você vai para quê? Paulo está falando aqui, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes essa má companhia é de gente de dentro da igreja. Que tristeza ter que falar isso. Mas se a conversa, Paulo fala, não participem nem de conversinha, não permita participar de conversinha de duplo sentido, de piadinha, não, eu sou amigo de Jesus, sou templo do Espírito Santo, não vou ficar ouvindo, não tenho tempo para ficar ouvindo a parada errada, não. Fique esperto, não anda com ninguém que afronte o seu relacionamento com Jesus, tá bom? Isso não é pecado, Jesus não vai ficar triste, pelo contrário, Ele vai honrar o seu cuidado, vai honrar a sua fé. Não é para você destratar e ser mal educado com ninguém, não é isso que eu estou falando. Ainda bem que está filmando, ainda bem que está me filmando a parada aqui. Eu não estou falando de você faltar com educação com ninguém. Seja cordial, seja cortês, seja maneiro. Mas, acima de tudo, entre agradar um coleguinha e agradar Jesus, você não pode ter dúvida, meu amigo. Você não pode ter dúvida. Para concluir, se o que está sendo pregado nessa igreja, semana após semana, culto após culto, não está sendo confortável para você, você só tem duas opções. Uma é se converter a Cristo, se arrepender mesmo. Senhor, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de viver os meus dias, muda a minha forma de agir. Eu quero viver em novidade de vida, eu quero experimentar isso que a galera está experimentando aqui. Não quero mais viver na sombra da igreja, Pai. Por favor, muda a minha vida. Quero ser fanático igual aquele irmão ali, igual aquela irmã ali. Fanático no sentido bom da palavra. Fanático, para mim, é aquele cara que leva a sério o relacionamento dele com Jesus. Ou a outra opção, cara, é você procurar um clube de convivência que tem nome de igreja, disfarçado de igreja. Aqui em Niterói está lotado, uma porção de clube de convivência, que é de igreja, não sei do quê, mas não tem nada de igreja lá, é só fanfarrão. Aqui em Niterói, está assim. Teologia confortável da Alice no País das Maravilhas. Aí lá, toda forma de amor é considerada justa. Está desconfortável aqui? Ou se arrepende e se santifica por amor a Jesus, cara, ou vaza. Aqui está apertado para o seu gosto? Então, arreda Satanás. Não vai ficar largo por causa de você. A gente não vai dar um jeitinho para ficar maneiro, para te agradar. É apertado para mim, vai ser apertado para todo mundo. Paulo termina esse assunto afirmando o seguinte no versículo 8. Portanto, você está acompanhando? Acompanha comigo. Portanto, está acabando. Aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando os pastores da Oceânica, mas Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, assim, a parada não é contra a liderança dessa igreja, não. Quem rejeita essa palavra apostólica aqui, essa instrução paulina, está rejeitando Deus, está afrontando Deus, está indo contra a vontade de Deus, que deu para a gente o Espírito Santo dele.
Irmãos, Deus concedeu o Espírito dele para a gente, que graça maravilhosa, que poder maravilhoso. A gente não consegue mensurar, a gente ainda não conseguiu experimentar nem um pouquinho dessa realidade, desse poder indescritível. Vamos continuar buscando isso com intensidade, com esforço, amém? Vamos continuar, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais da Tua presença, mais da intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero orar, ver meus amigos que estão doentes, curados, eu quero orar e ver o abatido ficar alegre. Senhor, eu sou Teu servo, sou Teu vaso. Santificação é uma questão de amor, e o inimigo do amor é a impureza. Guarde isso. Santifiquem-se, Deus chamou a gente para viver em santidade, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, através do poder do Teu Espírito Santo, Senhor, faz de nós um povo obediente, Senhor, faz de nós um povo encantado pelo Senhor, converta os nossos pensamentos à Tua palavra, Pai, ajuda a gente se distanciar de tudo, Senhor, que nos afasta do Senhor. Por favor, reorganiza os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos afetos. Nos dá, Senhor, sabedoria para a gente controlar o nosso próprio corpo, os nossos impulsos, as nossas maluquices, Senhor. O Senhor é sábio, o Senhor é maravilhoso, o Senhor consegue ajudar a gente, Pai. Então ajuda a gente, por favor. Não permita que a gente se conforme, que a gente deseje um caminho largo, Pai. Por favor, a gente quer Te glorificar com o nosso corpo, Pai, com o nosso pensamento, com o nosso linguajar, com as nossas conversas, com os nossos olhares. Nós queremos Te glorificar com todo o nosso ser. Senhor, ajuda a gente, perdoa os nossos pecados. A gente quer viver para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém.